O sol da tarde pintava o céu de Salvador com tons alaranjados quando Yara Santos terminava de organizar mais uma planilha no escritório de contabilidade onde trabalhava há 2 décadas. Seus dedos ágeis digitavam os últimos números enquanto sua mente vagava para o jantar que teria que preparar em algumas horas. Não era um jantar qualquer. Sua sogra, Vitória Bonfim, havia anunciado sua visita como sempre fazia, sem aviso prévio e com a expectativa de encontrar tudo impecável. Yara suspirou, ajustando o colar de pérolas que havia ganhado de seu marido, Caetano, em seu último aniversário de casamento. 15 anos de união, uma filha maravilhosa, e ainda assim, para Vitória, ela nunca seria suficientemente boa para seu precioso filho. O celular vibrou sobre a mesa, era uma mensagem de Maiara, sua filha de 12 anos. "Mãe, vovó já chegou. Está reclamando que não tem nada pronto para o jantar." Com um movimento rápido, Yara guardou seus pertences na bolsa de couro que comprara em uma liquidação, mais uma das extravagâncias que sua sogra certamente criticaria, e se despediu dos colegas de trabalho. No elevador, aproveitou para retocar o batom e ajeitar os cabelos cacheados que o vento úmido de Salvador insistia em desalinhar. O táxi serpenteou pelas ruas do bairro da Graça, onde residiam há 5 anos, desde que Caetano decidira deixar seu emprego estável como gerente de banco para abrir seu próprio restaurante no Rio Vermelho. Foram tempos difíceis, mas Yara nunca hesitou em apoiar o sonho do marido. Enquanto ele se dedicava ao novo empreendimento, ela dobrou sua carga horária no escritório, garantindo que as contas fossem pagas e que Maiara não sentisse falta de nada. Ao chegar em casa, o aroma de temperos já preenchia o ambiente. Vitória havia tomado a liberdade de salvar o jantar, como costumava dizer. Na cozinha impecavelmente organizada, diferente de como Yara a havia deixado pela manhã, sua sogra mexia uma panela enquanto instruía Maiara sobre a forma correta de cortar os legumes. "Ah, finalmente você chegou", Vitória comentou, sem desviar os olhos do fogão. "Achei melhor começar o jantar, já que ninguém nesta casa parece se preocupar com horários adequados para refeições." Yara respirou fundo, contando mentalmente até 10 como sua terapeuta havia ensinado. "Boa noite, Vitória. Não esperávamos sua visita hoje." Ela se aproximou da filha, beijando-lhe o topo da cabeça, notando como os olhos da menina transmitiam um pedido silencioso de desculpas. "Uma mãe precisa de convite para visitar seu filho?" Vitória respondeu, agora se virando para encarar a nora. Seus olhos percorreram criticamente o conjunto social que Yara usava no trabalho. Ainda com essas roupas de escritório, não seria mais apropriado algo mais doméstico? Antes que Yara pudesse responder, Caetano chegou em casa. Seu rosto cansado se iluminou ao ver a mãe, mas seu sorriso vacilou levemente ao perceber a tensão no ambiente. "Mãe!" Que surpresa boa! Ele abraçou Vitória, que imediatamente suavizou sua expressão. "Meu filho, vim fazer aquela moqueca que você tanto gosta. Sua esposa anda tão ocupada com o trabalho que mal tem tempo para cozinhar, não é mesmo?" Yara observou o marido, esperando mais uma vez que ele a defendesse. Mas Caetano apenas sorriu constrangido, mudando de assunto enquanto afrouxava a gravata. "Que bom, mãe. Estou mesmo com saudade da sua comida." Durante o jantar, Vitória monopolizou a conversa com histórias sobre como criou Caetano sozinha após ficar viúva, sempre enfatizando os sacrifícios que fez para dar ao filho a melhor educação possível. "E olha só como você se saiu bem, meu filho. Seu restaurante está fazendo tanto sucesso. Mesmo depois daquela decisão precipitada de deixar o banco." "Na verdade, mãe", Caetano interferiu pela primeira vez na noite, demonstrando algum incômodo. "Se não fosse o apoio da Yara, o restaurante não existiria. Ela segurou todas as pontas enquanto eu..." "Ah, sim, sim." Vitória o interrompeu com um gesto displicente. "Mas é natural que uma esposa apoie seu marido." Embora ela lançou um olhar significativo para Yara, algumas escolham formas menos convencionais de fazer isso. Maiara, percebendo a crescente tensão, tentou mudar o rumo da conversa. "Vó, sabia que mamãe foi promovida no trabalho? Ela agora é supervisora do departamento de contabilidade. Uma pena que essa promoção signifique ainda menos tempo para a família."
Vitória respondeu com falsa preocupação. Maiara, querida, você não sente falta de ter sua mãe mais presente? Na sua idade, eu estava em casa todos os dias quando Caetano voltava da escola. Yara apertou o guardanapo sob a mesa, sentindo o sangue ferver nas veias. 15 anos de comentários ácidos, de críticas veladas, de manipulações sutis. 15 anos observando seu marido se omitir, evitando confrontos, deixando que sua mãe minasse sistematicamente a autoestima da esposa que tanto o apoiou. A noite transcorreu como tantas outras, em que Vitória visitava a família. Depois do jantar, enquanto Yara lavava a louça, recusando educadamente a ajuda da sogra, que certamente criticaria sua forma de organizar a cozinha, ela podia ouvir as vozes vindas da sala. Vitória mostrava antigas fotos de Caetano para Maiara, narrando histórias de uma época em que, segundo ela, as famílias tinham valores mais tradicionais. Na manhã seguinte, Yara acordou mais cedo que o habitual. O céu de Salvador ainda guardava tons de rosa quando ela se sentou na varanda do apartamento. Uma xícara de café forte nas mãos, observando o movimento da cidade que começava a despertar. As palavras de Vitória da noite anterior ainda ecoavam em sua mente, misturando-se com todas as outras críticas acumuladas ao longo dos anos. Maiara apareceu na varanda, ainda de pijama, os cabelos despenteados emoldurando seu rosto jovem, que tanto lembrava o de Caetano. Mãe, você está bem? Ouvi você se levantar super cedo. Yara sorriu para a filha, fazendo espaço no sofá da varanda para que ela se sentasse ao seu lado. Estou bem, meu amor, só precisava pensar um pouco. Sobre a vovó? Maiara perguntou, demonstrando uma maturidade além de seus 12 anos. Sabe, mãe, eu não concordo com as coisas que ela fala. Você é a melhor mãe do mundo, mesmo trabalhando fora. Na verdade, você é incrível justamente por fazer tudo o que faz. As palavras da filha tocaram fundo o coração de Yara, que sentiu os olhos marejarem. Obrigada, meu amor. Às vezes, sua mãe precisa ouvir essas coisas. O dia no escritório foi particularmente agitado. Como supervisora do departamento de contabilidade, Yara precisava revisar relatórios importantes que seriam apresentados em uma reunião com clientes. Enquanto analisava os números, sua mente ocasionalmente voltava para as tensões familiares que enfrentava. Durante sua pausa para o almoço, Yara recebeu uma mensagem de Caetano. Amor, preciso da sua ajuda com as planilhas do restaurante. Pode passar aqui depois do trabalho? O restaurante de Caetano, localizado no charmoso bairro do Rio Vermelho, tinha se tornado um sucesso nos últimos anos. A culinária contemporânea, com toques baianos, atraía tanto turistas quanto moradores locais, e as filas nos fins de semana eram uma constante. Todo aquele sucesso, Yara sabia, era resultado de muito trabalho duro, não apenas de Caetano, mas dela também, que além de seu emprego formal, ainda ajudava o marido com toda a parte financeira do negócio. Ao chegar ao restaurante no final da tarde, Yara encontrou Caetano concentrado em seu notebook. O ambiente estava calmo, na preparação para o movimento noturno. Os funcionários organizavam as mesas, o chefe finalizava o mise en place e o aroma delicioso da cozinha já começava a se espalhar. Oi, amor. Caetano a recebeu com um beijo rápido. Preciso da sua ajuda com essas projeções financeiras. Estou pensando em abrir uma filial, mas quero ter certeza que é o momento certo. Yara sentou-se ao lado do marido, começando a analisar os números. Por um momento, foi transportada de volta ao início do empreendimento, quando passavam noites inteiras planejando, sonhando, construindo juntos aquele projeto. Naquela época, o apoio mútuo parecia mais forte, mais evidente. Quando foi que Caetano começou a se distanciar, a se omitir diante dos conflitos com sua mãe? Caetano, ela começou, depois de alguns minutos em silêncio, precisamos conversar sobre ontem à noite. Ele suspirou, fechando o notebook. Yara, você sabe como minha mãe é. Ela não tem má intenção, só se preocupa com a gente do jeito dela. Do jeito dela? Yara repetiu, tentando controlar a frustração em sua voz. Caetano, ela me humilha constantemente, deprecia meu trabalho, meu modo de criar nossa filha, minha dedicação à família. E você simplesmente fica em silêncio. O que você quer que eu faça? Brigue com minha mãe. Ela é uma senhora de idade,
Ficou viúva cedo, criou-me sozinha. Não, Caetano. Não quero que você brigue com ela. Quero que você me defenda, que estabeleça limites, que mostre que somos uma família unida. Yara sentiu a voz falhar. Sabe quanto me dói ver você calado enquanto ela insinua que sou uma mãe ausente, uma esposa negligente? Você, mais do que ninguém, sabe todos os sacrifícios que fiz para que você pudesse realizar seu sonho. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos sons distantes da cozinha. Caetano olhava para as próprias mãos, como se procurasse ali as palavras certas para responder. Finalmente, ele levantou os olhos para encontrar os da esposa. O pôr do sol do Rio Vermelho pintava o céu com cores vibrantes quando Caetano finalmente quebrou o silêncio. Você tem razão, Yara. Tenho sido covarde. Sua voz carregava uma mistura de arrependimento e vergonha que Yara nunca tinha ouvido antes. Naquele momento, uma funcionária do restaurante interrompeu a conversa, informando que os primeiros clientes da noite começavam a chegar. Caetano pediu alguns minutos e voltou sua atenção para a esposa. Podemos continuar essa conversa em casa? Prometo que não vou fugir dela desta vez. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas movimentadas de Salvador, Yara observava o perfil pensativo do marido. O silêncio entre eles, pela primeira vez em muito tempo, não parecia pesado, mas sim repleto de possibilidades. Ao chegarem em casa, encontraram Maiara terminando seu dever de matemática na mesa da sala. Oi, pai. Oi, mãe. Vocês não vão acreditar. A vovó ligou 3 vezes hoje querendo falar com o pai. Caetano e Yara trocaram olhares significativos. Ela deixou algum recado? Perguntou Caetano, já imaginando o motivo das ligações. Disse que precisa conversar urgentemente sobre o futuro do restaurante. Algo sobre uma proposta imperdível que ela tem. Maiara respondeu, concentrada em sua equação. Yara sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquele padrão. Vitória sempre aparecia com propostas imperdíveis, quando sentia que estava perdendo o controle sobre as decisões do filho. Filha, Yara chamou suavemente. Pode terminar a lição no seu quarto? Seu pai e eu precisamos conversar. Maiara olhou de um para o outro, captando a seriedade do momento. Sem questionar, recolheu seus materiais e se dirigiu ao quarto, não sem antes dar um beijo em cada um. Sentados no sofá da sala, com a brisa noturna entrando pela varanda, Caetano segurou as mãos de Yara. Antes de qualquer coisa, preciso te pedir perdão. Não só pelo silêncio de ontem, mas por todos os momentos em que não te defendi como deveria. Yara sentiu as lágrimas se formando, mas as conteve. Precisava ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Sabe, crescer só com minha mãe não foi fácil. Após o falecimento do meu pai, ela se tornou extremamente protetora, quase obsessiva. Durante anos, achei que precisava retribuir todos os sacrifícios que ela fez por mim, mesmo que isso significasse aceitar seu comportamento controlador. Ele fez uma pausa, levantando-se para caminhar pela sala. Mas ontem, quando vi a dor nos seus olhos durante o jantar, algo estalou dentro de mim. Percebi que, tentando não magoar minha mãe, estava machucando profundamente a mulher que sempre esteve ao meu lado, que acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Caetano, Yara começou, mas ele gesticulou pedindo para continuar. Deixa eu terminar, por favor. Hoje, enquanto você analisava as planilhas do restaurante, fiquei pensando em tudo que construímos juntos. Não foi minha mãe quem ficou ao meu lado quando decidi largar o banco. Não foi ela quem trabalhou dobrado para manter nossa família enquanto eu perseguia meu sonho. Foi você, Yara. Sempre você. A voz dele embargou levemente. E como retribuí? Me escondendo atrás de um silêncio covarde, deixando minha mãe diminuir você e todo o seu esforço. Que exemplo estou dando para nossa filha? Nesse momento, o telefone tocou. O nome de Vitória piscava na tela. Caetano olhou para o aparelho e, pela primeira vez, não atendeu imediatamente. Ela pode esperar. Nossa conversa é mais importante. Yara sentiu algo mudar no ambiente. Era como se uma cortina pesada finalmente estivesse sendo removida, deixando entrar a luz. O que você pretende fazer? Perguntou suavemente. Primeiro preciso estabelecer limites claros com minha mãe. Não posso mais permitir que ela trate você dessa forma. E não é só por você, é por nós três. Maiara está crescendo,
observando tudo. Que mensagem estamos passando para ela quando permito que sua avó desrespeite sua mãe? O telefone tocou novamente, insistente. Mais uma vez, Caetano ignorou. Amanhã vou conversar com ela, pessoalmente, sem fugir, sem me esconder atrás de desculpas. Já está na hora de ela entender que somos uma família e que precisa respeitar isso. Na manhã seguinte, o café da manhã tinha um ar diferente. Maiara, sempre sensível às mudanças no ambiente familiar, notou algo novo no olhar trocado entre seus pais. Era como se uma antiga tensão tivesse se dissipado, dando lugar a algo mais leve, mais esperançoso. Pai, você vai responder às ligações da vovó hoje? Perguntou ela enquanto passava geleia em sua torrada. Caetano respirou fundo. Sim, filha. Na verdade, vou visitá-la hoje. Precisamos ter uma conversa importante. Posso ir junto? Maiara perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade. Não dessa vez, meu amor. Yara interveio suavemente. São assuntos que seu pai e sua avó precisam resolver entre eles. No caminho para o trabalho, Yara não conseguia parar de pensar na conversa que estava por vir. Conhecia bem sua sogra. Vitória não aceitaria facilmente qualquer mudança em sua dinâmica familiar. Anos de manipulação emocional não se desfazem com uma única conversa. No escritório, Yara encontrou uma pilha de trabalho esperando por ela. Como supervisora, tinha várias reuniões agendadas para aquele dia. Durante uma pausa entre as reuniões, recebeu uma mensagem de Caetano. Estou a caminho da casa dela, te amo. 3 simples palavras que carregavam tanto significado. Era como se, pela primeira vez em anos, Caetano estivesse realmente escolhendo seu lado, não contra sua mãe, mas a favor de sua família. Enquanto isso, no apartamento de Vitória, no elegante bairro da Barra, Caetano tocava a campainha, sentindo o coração acelerar como quando era criança, e sabia que tinha que enfrentar uma situação difícil. Finalmente! Vitória exclamou ao abrir a porta. Por que não atendeu minhas ligações ontem? Fiquei preocupada, filho. E tenho novidades maravilhosas sobre o restaurante. Caetano entrou, observando o apartamento onde cresceu. As paredes ainda exibiam suas fotos de infância, como um museu dedicado a um tempo que não voltaria mais. Mãe, precisamos conversar sobre algo mais importante que o restaurante. Vitória, que já se dirigia à cozinha para preparar um café, parou abruptamente. Algo no tom da voz do filho a alertou. O que houve? Aquela sua esposa anda colocando ideias na sua cabeça? É exatamente sobre isso que precisamos conversar, mãe. Caetano manteve a voz firme, mas gentil. Sobre como você trata Yara, sobre o respeito que ela merece, sobre os limites que precisamos estabelecer. O rosto de Vitória empalideceu levemente. Limites, que limites? Sou sua mãe. Tudo o que faço é pelo seu bem, para proteger você e Maiara. Mãe, por favor, senta aqui comigo. Caetano indicou o sofá. A senhora precisa entender que suas críticas constantes a Yara estão machucando nossa família. Ela não é apenas minha esposa, é a mãe da sua neta, a mulher que me apoiou incondicionalmente quando decidi mudar de vida. Apoiou? Vitória riu sem humor. Ela te incentivou a largar um emprego estável no banco? Te colocou nessa aventura arriscada de abrir um restaurante? Não, mãe. Ela acreditou em mim quando eu disse que queria seguir meu sonho. Trabalhou dobrado para sustentar nossa família enquanto eu aprendia o negócio. E fez tudo isso sem nunca reclamar, mesmo quando a senhora a criticava por trabalhar fora. Vitória levantou-se, agitada. Estou vendo que ela conseguiu mesmo te virar contra mim. Depois de tudo que sacrifiquei para te criar sozinha. Mãe, Caetano interrompeu com firmeza, ninguém está contra a senhora. Mas preciso que entenda. Yara é minha família. Ela e Maiara são minhas prioridades agora. Se a senhora quer continuar fazendo parte das nossas vidas, precisa respeitar isso. E se eu não conseguir aceitar o modo como ela leva a vida? Como ela influencia minha neta com essas ideias modernas sobre mulher trabalhar fora e... Então, Caetano respirou fundo, reunindo toda sua coragem. Teremos que nos ver com menos frequência. Não posso mais permitir que suas visitas se transformem em sessões de críticas e humilhações. As palavras de Caetano pairaram no ar como uma névoa densa. Vitória, pela primeira vez em anos, parecia genuinamente atordoada. Seu rosto,
sempre tão controlado, revelava uma mistura de emoções que seu filho nunca tinha visto antes. Você não pode estar falando sério, ela finalmente disse, sua voz tremendo levemente. Depois de tudo que passei, de tudo que fiz por você, vai me afastar da sua vida por causa dela. Caetano se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o mar da Barra. As ondas quebravam na praia com uma regularidade hipnótica, lembrando-o de como a vida segue seu curso natural, independente de nossas resistências. Mãe, a senhora não está me escutando. Não quero afastá-la da nossa vida. Quero que faça parte dela, mas de uma forma saudável. Preciso que entenda que Yara não é sua rival, nem uma ameaça. Ela é minha parceira, a mulher que escolhi para compartilhar minha vida. Vitória se aproximou do filho, tocando seu braço com uma suavidade incomum. Você era tão pequeno quando seu pai nos deixou. Prometi a mim mesma que nada de mal aconteceria com você, que ninguém nunca te machucaria. E a senhora cumpriu essa promessa, mãe. Me criou sozinha, me deu educação, valores. Mas agora preciso viver minha própria vida, tomar minhas próprias decisões. E uma dessas decisões é não permitir mais que a senhora machuque Yara com suas palavras. No escritório, Yara tentava se concentrar em suas planilhas, mas sua mente continuava voltando para a conversa que estava acontecendo na casa de Vitória. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Lídia, sua melhor amiga e confidente há anos. Amiga, preciso te contar uma coisa. Passei agora pelo restaurante do Caetano e vi a Natália entrando lá. Achei estranho, já que ela trabalhou lá no início. E saiu meio que brigada. Yara sentiu um frio na barriga. Natália havia sido a primeira chefe do restaurante nos tempos difíceis do início. Saiu depois de alguns desentendimentos sobre o cardápio, mas Yara sempre desconfiou que havia algo mais. A forma como ela olhava para Caetano, como tentava chamar sua atenção. No apartamento de Vitória, a conversa continuava. Filho, você já parou para pensar que talvez eu veja coisas que você não vê? Que talvez minha experiência de vida me permita enxergar além das aparências? Como assim, mãe? Aquela proposta que eu queria te fazer é sobre o restaurante. Encontrei um comprador interessado. Alguém que pagaria um valor muito bom que te permitiria voltar para o mercado financeiro. Você e Yara poderiam ter uma vida mais tranquila, mais tradicional. Caetano balançou a cabeça, incrédulo. A senhora articulou uma venda para o meu restaurante sem sequer me consultar? É para o seu bem, filho. Inclusive, a pessoa interessada está te esperando no restaurante agora. Natália tem excelentes conexões no ramo gastronômico e... Natália? Caetano interrompeu, sua voz subindo uma oitava. A senhora procurou minha ex-chefe pelas minhas costas? No mesmo instante, seu celular vibrou com uma mensagem de Marcel, seu atual chefe. Chefe, aquela sua ex-funcionária está aqui querendo falar com você. Disse que tem uma proposta de sociedade. O que faço? Caetano sentiu a raiva crescer em seu peito. Todo o progresso que achava ter feito na conversa com sua mãe parecia agora manchado por mais uma de suas manipulações. Mãe, a senhora ultrapassou todos os limites. Não bastava tentar controlar minha vida pessoal. Agora quer interferir no meu negócio? Você não entende, filho. Aquele restaurante está te afastando de tudo que planejamos para a sua vida. E Natália concorda comigo. Ela tem uma visão de negócios muito mais alinhada com... Chega! Caetano explodiu, sua voz ecoando pelas paredes do apartamento. A senhora não tem o direito de tomar decisões sobre a minha vida, sobre o meu negócio, e trazer Natália de volta. Logo ela? Vitória recuou um passo, surpresa com a reação do filho. O que tem ela? Sempre achei que vocês tinham uma ótima relação profissional. Aliás, bem melhor do que... Nem termine essa frase, mãe. Caetano advertiu, pegando suas chaves. Preciso ir ao restaurante e resolver essa situação que a senhora criou, mas essa conversa não acabou. Quando eu voltar, vamos estabelecer regras muito claras sobre limites. O trânsito de Salvador parecia conspirar contra Caetano enquanto ele dirigia em direção ao Rio Vermelho. Sua mente fervilhava com pensamentos sobre como sua mãe conseguia, mesmo depois de tantos anos, manipular situações dessa forma. E Natália, por que ela tinha que voltar justo agora? No escritório,
Yara não conseguiu mais se concentrar depois da mensagem de Lídia. Algo em seu interior dizia que precisava ir ao restaurante, mas ela lutava contra esse impulso. Confiava em Caetano, sempre confiou. Mas Natália... Havia algo no modo como ela saiu do restaurante que nunca ficou bem explicado. Preciso dar uma saída. Yara informou sua equipe pegando sua bolsa. Qualquer emergência, me liguem no celular. Enquanto isso, no restaurante, Natália conversava animadamente com alguns funcionários antigos que ainda trabalhavam lá. Alta, elegante, com seus cabelos loiros impecavelmente arrumados, ela parecia perfeitamente à vontade, como se nunca tivesse saído. Então, Marcel, ela sorria para o atual chefe. Como está sendo trabalhar com o Caetano? Ele continua com aquela mania de querer experimentar todos os pratos antes de irem para o cardápio? Marcel mantinha uma expressão neutra, profissional. O Caetano é um ótimo patrão. Construímos uma relação de confiança mútua. Ah, sim, Natália riu suavemente. Eu também tinha uma relação muito próxima com ele. Pena que algumas pessoas não entenderam isso na época. O comentário pairou no ar como uma ameaça velada. Marcel, que estava no restaurante há tempo suficiente para conhecer a história, preferiu se manter em silêncio. Caetano chegou primeiro, encontrando Natália sentada confortavelmente em uma das mesas, como se fosse uma cliente casual. Ao vê-lo, ela abriu um sorriso largo, levantando-se com graciosidade. Caetano, quanto tempo! Você está com uma aparência ótima. O sucesso te fez bem. O que você está fazendo aqui, Natália? Ele perguntou diretamente, mantendo distância. Sua mãe não te contou? Tenho uma proposta incrível para você. Uma forma de expandir o negócio, criar uma rede de restaurantes. Com meus contatos e sua experiência... Para. Agora. Caetano a interrompeu. Não sei que tipo de acordo você fez com minha mãe, mas não estou interessado. Natália se aproximou, baixando a voz. Tem certeza? Lembra como trabalhávamos bem juntos? Como nos entendíamos sem precisar de palavras? Poderíamos ter essa sintonia de novo, mas agora com mais experiência, mais maturidade. Foi nesse momento que Yara entrou no restaurante. A cena que encontrou parecia saída de seus piores receios. Natália próxima demais de Caetano, falando em tom íntimo. Por um instante, sentiu-se transportada 3 anos no tempo, quando começou a suspeitar que algo estava errado na relação profissional entre os dois. Caetano percebeu a presença da esposa e imediatamente se afastou de Natália. Yara, o que você está fazendo aqui? Eu é que pergunto, Caetano. O que está acontecendo aqui? Natália sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Yara, quanto tempo! Estava justamente falando para Caetano sobre uma proposta de negócios, algo que poderia ser muito bom para todos nós. Todos nós? Yara repetiu, sua voz carregada de ironia. E desde quando você se preocupa com o que é bom para todos nós? Yara, não é nada disso, Caetano tentou explicar. Minha mãe armou tudo isso. Ela trouxe Natália de volta com essa história de proposta. Sua mãe? Yara sentiu o sangue ferver. Claro, tinha que ser ela. E você, Natália? Ainda não superou o passado? Ou será que dessa vez vai ter coragem de admitir o que realmente aconteceu há 3 anos? Um silêncio pesado caiu sobre o restaurante. Os funcionários fingiam estar ocupados, mas era evidente que todos prestavam atenção na cena que se desenrolava. Marcel, discretamente, começou a afastar os poucos clientes que chegavam para o almoço, percebendo que aquela situação precisava ser resolvida em privado. Natália manteve seu sorriso estudado, mas algo em seus olhos mudou. Não sei do que você está falando, Yara. Vim aqui apenas para fazer uma proposta de negócios. Chega de mentiras, Yara exclamou, sua voz tremendo de emoção contida. Durante meses, vi você se insinuando para meu marido, criando situações, chegando cada vez mais cedo, saindo cada vez mais tarde. E agora volta, aliada à vitória. Marcel pigarreou discretamente. Vou pedir para todos os funcionários irem para a cozinha, disse, começando a coordenar a saída da equipe. Em poucos minutos, o salão estava vazio, exceto pelos 3. Yara, Caetano começou. Eu juro que não sabia de nada disso. Minha mãe armou tudo. Não, Caetano.
Natália interrompeu, seu sorriso finalmente desaparecendo. Sua esposa está certa. Está na hora de toda a verdade vir à tona. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yara sentiu seu coração acelerar, enquanto Caetano olhava para sua ex-chefe com uma mistura de surpresa e apreensão. Sim, eu me aproximei de propósito. Natália continuou, sua voz agora carregada de uma sinceridade ácida. Vi em Caetano tudo o que eu sempre quis. Um homem talentoso, determinado, com potencial. Achei que se criasse situações certas, se mostrasse como podíamos ser perfeitos juntos. Para! Caetano exclamou. Eu nunca dei motivo. Não, você nunca deu, Natália admitiu, surpreendendo a todos com sua franqueza. Por mais que eu tentasse, por mais que criasse situações, você sempre foi absolutamente fiel a Yara. Foi isso que me deixou mais furiosa ainda. Yara sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou em uma cadeira próxima. Todas as suspeitas, todas as noites em claro, todas as vezes que se sentiu paranoica, estava tudo sendo confirmado. Quando Dona Vitória me procurou, Natália continuou, achei que era minha chance. Ela sempre deixou claro que preferia me ver ao lado de Caetano do que você, Yara. Sempre insinuou que eu seria a nora perfeita, que entenderia melhor o papel de uma esposa tradicional. Minha mãe fez o quê? A voz de Caetano saiu estrangulada. Sua mãe nunca aceitou Yara, Caetano, você sabe disso. Ela viu em mim uma aliada, alguém que poderia ajudar a separar vocês. O plano era simples. Eu compraria parte do restaurante, me tornaria sócia e, aos poucos você se tornaria indispensável, Yara completou, sua voz surpreendentemente calma. E Vitória finalmente teria a nora que sempre quis. Exatamente, Natália concordou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Mas sabe o que é pior? Enquanto sua mãe tramava tudo isso, enquanto eu me iludia com possibilidades, você dois construíram algo real. Algo que nem todas as manipulações do mundo poderiam destruir. Caetano se moveu para perto de Yara, colocando a mão em seu ombro em um gesto protetor. Por que está contando tudo isso agora? Natália riu, um som sem alegria. Porque cansei. Cansei de ser peão no jogo de Dona Vitória. Cansei de alimentar uma ilusão. E, principalmente, cansei de carregar essa culpa. Você estava certa o tempo todo, Yara. E me desculpe por tudo. O pedido de desculpas pairou no ar. Sincero, mas insuficiente, para apagar 3 anos de angústia. Yara respirou fundo, sentindo o peso da confirmação de suas suspeitas. Acho que preciso ter mais uma conversa com minha mãe, Caetano disse, sua voz carregada de uma determinação que Yara nunca tinha ouvido antes. Não, Yara o interrompeu, levantando-se. Nós precisamos ter uma conversa com sua mãe. Juntos. Chega de permitir que ela manipule nossas vidas, nosso casamento, nosso negócio. Chega de triangulações e jogos emocionais. O sol da tarde já começava a baixar quando Caetano e Yara chegaram novamente ao apartamento de Vitória. Natália havia partido do restaurante após sua confissão, deixando para trás o peso de 3 anos de segredos e manipulações. No elevador, Yara segurou a mão de Caetano com força. Tem certeza que quer fazer isso agora? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Ele respondeu, beijando suavemente sua testa. Precisamos colocar um ponto final nisso. Vitória abriu a porta antes mesmo que tocassem a campainha, como se estivesse esperando ansiosamente o retorno do filho. Seu sorriso murcho ao ver Yara ao seu lado. Entrem, disse ela, sua voz tensa. Reimagino que Natália tenha apresentado a proposta. A senhora pode parar com o teatro, mãe. Caetano interrompeu, sua voz firme, mas controlada. Sabemos de tudo. Do seu plano com Natália, das manipulações, de tudo. O rosto de Vitória empalideceu levemente, mas ela manteve a postura. Não sei do que você está falando, filho. Só queria o melhor para você, para o restaurante. O melhor para ele? Yara finalmente falou, sua voz carregando anos de mágoa contida. A senhora tentou destruir nosso casamento, conspirou com Natália para separar nossa família. Família? Vitória riu amargamente. Que família? Uma em que a esposa mal fica em casa, em que a filha cresce praticamente sozinha enquanto a mãe trabalha fora, em que... Chega!
A voz de Caetano trovejou pela sala, fazendo ambas as mulheres se sobressaltarem. A senhora não tem o direito, mãe. Não tem o direito de julgar a mulher que me apoiou incondicionalmente, que trabalhou dobrado para que eu pudesse realizar meu sonho, que criou nossa filha com tanto amor e dedicação. Vitória se sentou pesadamente no sofá, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Você não entende, filho. Depois que seu pai partiu, jurei que te protegeria de qualquer sofrimento, que garantiria que tivesse a vida perfeita que sempre sonhei para você. E quem disse que a vida que a senhora sonhou é a vida que eu quero? Caetano questionou, sua voz suavizando. Olha para mim, mãe. Sou feliz. Tenho um casamento sólido, uma filha maravilhosa, um negócio próspero. E sabe por que tenho tudo isso? Porque Yara acreditou em mim. Porque ela me deu força para seguir meus próprios sonhos, não os seus. Yara observava a interação entre mãe e filho, sentindo uma mistura complexa de emoções. Por um lado, havia a mágoa de anos de críticas e manipulações. Por outro, pela primeira vez, ela conseguia ver além da fachada controladora de Vitória. Via uma mulher que, em seu amor distorcido, acabou se perdendo no medo de perder o filho. Dona Vitória, Yara começou, surpreendendo a todos com a suavidade de sua voz. A senhora não precisa me amar, não precisa nem gostar de mim, mas precisa entender uma coisa. Eu amo seu filho, amo nossa filha, e por esse amor, nunca vou desistir da nossa família. Vitória ergueu os olhos, encontrando o olhar determinado de sua nora. Por um momento, algo pareceu mudar em sua expressão. E sabe de uma coisa? Yara continuou. A senhora também faz parte dessa família. Maiara adora a avó, mesmo com todos os problemas. Caetano sempre vai ser seu filho. Mas precisamos estabelecer limites saudáveis. Precisamos reaprender a conviver. Como? A voz de Vitória saiu quase como um sussurro. Depois de tudo que fiz, um dia de cada vez, Caetano respondeu sentando-se ao lado da mãe. Começando com a senhora reconhecer que precisa mudar, que precisa respeitar minha esposa, nossas escolhas, nossa forma de viver. E se eu não souber como? Vitória perguntou, revelando uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Então aprenderemos juntos, Yara respondeu, para sua própria surpresa. Mas sem manipulações, sem jogos, sem tentativas de controle, apenas pessoas que, apesar das diferenças, fazem parte da mesma família. As semanas que se seguiram à confrontação trouxeram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica familiar. Vitória, ainda que com evidentes dificuldades, estava se esforçando para respeitar os limites estabelecidos. Suas visitas, antes invasivas e carregadas de críticas, tornaram-se mais espaçadas e, surpreendentemente, mais agradáveis. Numa tarde de domingo, a família se reuniu para um almoço no apartamento de Caetano e Yara. O aroma da moqueca preparada por Vitória, a pedido especial de Maiara, preenchia o ambiente. Desta vez, porém, algo era diferente. Vitória havia convidado Yara para cozinhar com ela. Esse dendê está na medida certa, Vitória comentou, provando o caldo. Você tem mão boa para a cozinha, Yara. Só falta tempo para praticar mais. A última frase saiu automaticamente, mas ela imediatamente se corrigiu. Desculpe, é o hábito. Sei que seu trabalho é importante. Yara sorriu levemente, notando o esforço da sogra. O importante é que quando cozinhamos, fazemos com amor. E hoje estamos cozinhando juntas, não é? Na sala, Caetano observava a interação entre as duas mulheres mais importantes de sua vida, sentindo uma mistura de alívio e esperança. Maiara, sentada ao seu lado no sofá, também parecia mais leve. Pai, ela cochichou, a vovó está diferente, né? Outro dia ela até me perguntou sobre o curso de programação que estou fazendo depois da escola. Caetano abraçou a filha, impressionado com sua percepção. De fato, Vitória estava se esforçando para aceitar que sua neta pudesse ter interesses diferentes dos que ela considerava apropriados para uma menina. O almoço transcorreu em um clima agradável, com conversas leves e risadas genuínas. Quando Maiara contou sobre seu projeto de criar um aplicativo para ajudar pessoas a encontrarem aulas de capoeira em Salvador, Vitória surpreendeu a todos. Que ideia interessante, minha neta.
Você puxou o espírito empreendedor do seu pai e a determinação da sua mãe. Yara quase derrubou seu copo de água, surpresa com o elogio inesperado. Trocou um olhar significativo com Caetano, que sorria emocionado. Após a sobremesa, um pudim que Vitória ensinou Maiara a fazer, a família se reuniu na varanda para apreciar a vista da cidade. O pôr do sol de Salvador pintava o céu com cores vibrantes, criando uma atmosfera quase mágica. Sabe, Vitória começou, sua voz mais suave que o habitual. Tenho pensado muito nas últimas semanas, sobre escolhas, sobre deixar ir, sobre aceitar que amor não significa controle. Mãe. Caetano tentou intervir, mas ela gesticulou pedindo para continuar. Quando seu pai partiu, Caetano, fiquei tão assustada com a ideia de te perder também, que acabei te sufocando. E depois, quando você começou sua própria família, transferi esse medo para suas escolhas, para seu casamento. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Yara. Me desculpe, minha nora. Me desculpe por não ter visto antes quanto você ama meu filho, quanto você se dedica a esta família. Me desculpe por ter tentado interferir, por ter conspirado com Natália. Dona Vitória, Yara interrompeu gentilmente. O passado é passado. O importante é que estamos aqui agora, tentando construir algo novo. Maiara, que estava sentada entre a avó e a mãe, pegou as mãos das duas. Família é assim mesmo, né? Às vezes a gente briga, às vezes a gente não entende as escolhas dos outros, mas no final o amor é mais forte. A sabedoria da menina de 12 anos trouxe lágrimas aos olhos de todos. Vitória abraçou a neta, sentindo como ela havia crescido, não apenas fisicamente, mas em maturidade e compreensão. E por falar em escolhas, Caetano aproveitou o momento. Tenho uma novidade para compartilhar. Lembram daquela ideia de expandir o restaurante? Todos se voltaram para ele, curiosos. Yara já imaginava o que viria a seguir. Haviam conversado sobre isso na noite anterior. Decidimos abrir uma filial, mas não do jeito que Natália sugeriu. Vai ser um espaço diferente, mais casual, focado em comida baiana contemporânea. E tu, ele fez uma pausa dramática. Gostaríamos que você participasse do projeto, mãe. Vitória piscou várias vezes, processando as palavras do filho. Eu? Mas, como assim? A senhora sempre teve um talento natural para a cozinha, Caetano explicou, e conhece a culinária baiana como ninguém. Pensei que poderia nos ajudar com o cardápio, talvez até dar algumas aulas de culinária tradicional no espaço. Mas vocês confiam em mim? Depois de tudo o que aconteceu? A voz de Vitória tremeu levemente. Yara se aproximou da sogra, surpreendendo a todos. Foi minha ideia, na verdade. Percebi que a senhora precisa de um projeto próprio, algo que canalize sua energia de forma positiva. E quem melhor para ensinar as tradições da nossa culinária? Maiara pulou de empolgação. Vó, você pode me ensinar também. Sempre quis aprender a fazer aquele vatapá que só você sabe. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Vitória. Eu não sei o que dizer. Depois de tanto tempo tentando controlar tudo, vocês me oferecem uma oportunidade de realmente contribuir. É mais que isso, mãe, Caetano explicou suavemente. É uma chance de fazermos algo juntos, como família. Cada um com seu papel, suas responsabilidades, mas trabalhando em harmonia. O resto da tarde foi dedicado a discussões animadas sobre o novo projeto. Vitória, aos poucos, foi se soltando, compartilhando ideias e sugestões. Seu conhecimento sobre a culinária tradicional baiana era realmente impressionante. E pela primeira vez, Yara viu sua sogra verdadeiramente em seu elemento. Poderíamos fazer workshops mensais, Vitória sugeriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ensinar não só as receitas, mas a história por trás de cada prato, a importância cultural. E eu posso criar um site especial para isso, Maiara interveio. Com vídeos da vovó ensinando, histórias das receitas, Yara observava a cena com um sorriso nos lábios. Era como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando. O medo e a insegurança que alimentavam o comportamento controlador de Vitória estavam sendo substituídos por algo mais construtivo, um propósito. Quando a noite começou a cair, Vitória se preparou para ir embora. Na porta abraçou o filho demoradamente. Obrigada por não desistir de mim, sussurrou.
Depois, para surpresa de todos, abraçou Yara também. E obrigada por me dar uma chance de recomeçar. Você é muito mais forte e sábia do que eu jamais admiti. Mayara acompanhou a avó até o elevador, já planejando em voz alta todas as funcionalidades que o site do novo projeto teria. Quando voltou, encontrou seus pais abraçados na varanda, observando as luzes da cidade. Sabe o que é mais incrível? Yara comentou, aninhada nos braços do marido. Ver como o amor pode transformar as pessoas quando damos a elas a oportunidade de mudar. Caetano beijou o topo de sua cabeça. Você me ensinou isso, sabia? Quando acreditou em mim, quando me apoiou na mudança de carreira. E agora está ensinando a minha mãe. Família é isso, Mayara declarou, juntando-se ao abraço dos pais. É crescer junto, é aprender junto, é transformar junto. A noite de Salvador estava especialmente bonita, como se celebrasse junto com aquela família sua nova fase. As estrelas brilhavam sobre a cidade, e a brisa do mar trazia consigo promessas de dias melhores. 6 meses se passaram desde aquela tarde transformadora. O novo espaço no Rio Vermelho, batizado de Sabores da Bahia, estava prestes a ser inaugurado. As paredes, em tons quentes, abrigavam fotos antigas de Salvador e da família, contando uma história de tradição e renovação. Vitória estava irreconhecível. Seu novo papel como mentora culinária havia despertado nela uma vitalidade há muito esquecida. Os workshops de culinária baiana, que começaram como uma ideia experimental, já tinham lista de espera para os próximos 3 meses. Mayara, querida, pode verificar se o site está mostrando as datas corretas dos próximos cursos? Vitória perguntou, enquanto organizava os ingredientes para a aula inaugural. A neta, que havia desenvolvido um site surpreendentemente profissional para o projeto, digitava rapidamente em seu laptop. Já atualizei, vó. E olha só, já temos mais de 200 inscrições para a newsletter. Yara observava a interação entre avó e neta com um sorriso nos lábios. Era difícil acreditar que esta era a mesma Vitória, que há menos de um ano criticava constantemente suas escolhas de vida. Dona Vitória, Marcel, o chefe, aproximou-se respeitosamente. Aquela sua sugestão de adicionar dendê na medida certa no molho especial fez toda a diferença. A senhora realmente entende de sabores. O elogio sincero fez os olhos de Vitória brilharem. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava sendo valorizada por seus verdadeiros talentos, não por sua capacidade de controlar os outros. Caetano entrou no espaço carregando algumas caixas de especiarias. Mãe, chegaram aquelas pimentas especiais que a senhora pediu, e olha só quem eu encontrei no fornecedor. Para surpresa de todos, Natália entrou logo atrás dele. Houve um momento de tensão no ar, mas ela ergueu as mãos em sinal de paz. Vim apenas desejar sucesso ao novo empreendimento, ela disse, sua voz desprovida da antiga arrogância. E também pedir desculpas mais uma vez. Yara se aproximou, sua postura serena. O passado ficou no passado, Natália. Seguimos em frente. Eu sei. Natália sorriu tristemente. Só queria que soubessem que aprendi muito com tudo que aconteceu. Ver vocês transformando algo negativo em um projeto tão bonito, bem, me fez repensar muita coisa. Vitória, que estava arrumando alguns temperos, parou o que fazia e se aproximou. Natália, nós duas erramos muito. Mas olha só o que aconteceu quando paramos de tentar controlar a vida dos outros e começamos a focar no que realmente importa. A senhora está diferente, dona Vitória. Natália observou, genuinamente surpresa. Estou aprendendo, Vitória respondeu, olhando carinhosamente para sua família. Aprendendo que amor verdadeiro não prende e liberta. Que família não é sobre controle, é sobre apoio. Mayara, que havia se mantido em silêncio, aproximou-se timidamente de Natália. Quer ver o site que eu fiz para o projeto? Tem até uma seção com vídeos da vovó ensinando receitas tradicionais. A naturalidade da menina em estender um ramo de oliveira tocou a todos. Natália se sentou com ela, genuinamente interessada no trabalho que a jovem havia desenvolvido. Caetano abraçou Yara por trás, observando a cena. Você tinha razão, sussurrou em seu ouvido. Às vezes as pessoas só precisam de uma chance para mostrar o melhor de si.
E às vezes, Yara completou, precisamos passar por momentos difíceis para valorizar o que realmente importa. O som de risadas chamou sua atenção. Vitória estava mostrando a Natália sua técnica especial de temperar o vatapá, enquanto Mayara filmava tudo para o canal do projeto no YouTube. Sabe o que é mais incrível? Caetano refletiu. Ver como o amor pode transformar não só as pessoas, mas também os lugares. Este espaço nasceu de um momento de crise e se transformou em algo tão especial. A noite de inauguração dos Sabores da Bahia chegou com a energia vibrante típica de Salvador. O espaço estava lotado, uma mistura interessante de clientes do restaurante original, alunos ansiosos pelos workshops de culinária e familiares orgulhosos. Vitória, vestida com um elegante conjunto branco, movimentava-se entre os convidados com uma graça que Yara nunca havia notado antes. Ela não estava tentando controlar nada, apenas compartilhando sua paixão pela culinária baiana com quem quisesse ouvir. E aqui, ela explicava de um grupo interessado, vamos ter aulas práticas toda semana. A ideia é manter vivas nossas tradições culinárias, mas também mostrar como elas podem se adaptar aos tempos modernos. Mayara, que havia se tornado uma espécie de diretora de mídias sociais do projeto, circulava com sua câmera, documentando cada momento especial. Vó fala um pouco sobre como surgiu a ideia do espaço. Vitória sorriu para a câmera, seus olhos brilhando. Na verdade, foi uma ideia da sua mãe. Yara viu algo em mim que nem eu mesma conseguia ver mais. Uma paixão por ensinar, por compartilhar conhecimento. Em um canto do salão, Yara observava a cena com lágrimas nos olhos. Caetano se aproximou, entregando-lhe uma taça de espumante. No que está pensando? Ele perguntou suavemente. Em como a vida dá voltas, ela respondeu. Há um ano, eu mal conseguia estar no mesmo ambiente que sua mãe, sem me sentir julgada. Agora olha só para ela. Está radiante, realizada. Marcel saiu da cozinha trazendo o prato principal da noite. Uma releitura moderna do vatapá tradicional, criada em conjunto por ele e Vitória. A fusão perfeita entre o novo e o tradicional arrancou aplausos dos convidados. Mãe, pai, Mayara se aproximou animada. Vocês precisam ver os comentários no site. As pessoas estão amando a ideia de aprender receitas tradicionais com a vovó. Tem gente de outros estados querendo vir fazer o curso. Vitória, que havia se juntado ao grupo, abraçou a neta. E tudo isso graças ao seu talento com tecnologia, meu amor. Quem diria que sua velha avó ia virar uma espécie de influenciadora digital? Todos riram, lembrando como Vitória antes criticava o tempo que Mayara passava no computador. Agora, avó e neta formavam uma dupla inseparável no projeto digital. Um brinde, Caetano propôs, erguendo sua taça. À família, às transformações e ao amor que nos permitiu crescer juntos. A família, todos responderam em uníssono. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família se reuniu na varanda do novo espaço. A vista para o mar do Rio Vermelho era de tirar o fôlego, com a lua cheia refletindo nas águas calmas. Sabe, Vitória começou sua voz suave, passei tanto tempo tentando proteger minha família do que eu achava que eram ameaças, que quase perdi o que havia de mais precioso, o amor de vocês. Mas não perdeu, mãe, Caetano respondeu abraçando-a. Pelo contrário, ganhou muito mais. Ganhou uma parceria verdadeira com sua nora, uma conexão ainda mais forte com sua neta e a chance de realizar seus próprios sonhos. Yara se juntou ao abraço, seguida por Mayara. Ali, sob o céu estrelado de Salvador, aquela família celebrava não apenas a inauguração de um novo espaço, mas o renascimento de seus laços. O amor, Mayara declarou, com a sabedoria que só as crianças possuem. É tipo aquele dendê do vatapá da vovó. Tem que ter na medida certa. Nem tanto que sufoque, nem tão pouco que falte sabor. A analogia culinária arrancou risadas de todos, mas carregava uma verdade profunda. Como o tempero perfeito em um prato tradicional, o amor familiar precisava de equilíbrio, entre o novo e o antigo, entre a liberdade e o cuidado, entre o respeito às tradições e a abertura para mudanças. E ali, naquela noite especial, sob as estrelas de Salvador,
Esta família havia encontrado sua receita perfeita.